Questão sobre meio ambiente. Não colaboramos para a melhoria do meio ambiente quando fazemos as revisões e manutenções recomendadas pelo fabricante. Bom, se eu faço as revisões e manutenções, mantenho o veículo em dia, ele vai funcionar perfeitamente e não vai poluir o meio ambiente. Então, desta forma, eu estou colaborando. E aqui a questão que é aquela que não colabora. Então, essa aqui já elimino. Não colaboramos quando evitamos imobilizações prolongadas com o motor funcionando. Veja bem, imobilizações prolongadas é quando você fica por um tempo mais do que o normal. Você parou no semáforo, 30 segundos, 1 minuto, se você quiser desligar, colabora. Mas não chega a ser uma necessidade. Estou falando de imobilizações prolongadas. Imobilizou, está esperando alguém descer ou ir numa loja e ficou ali 5 minutos, 10 minutos, com o motor funcionando, às vezes por causa do ar-condicionado, porque está fazendo muito calor. E aí, quando você mantém esse motor funcionando, está queimando combustível. Se está queimando combustível, está poluindo. E aqui a alternativa está dizendo, se a gente evita isso, manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, evitamos imobilizações, aí você está colaborando. E a questão aqui é aquela que não colabora. Se você evita manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, você colabora. E a questão que é aquela que não colabora, então eu posso eliminar aqui a letra B. Quando não atiramos pontas de cigarro, bom, se eu não atiro ponta de cigarro, lata e outros lixos na via ou em suas margens, eu colaboro. A questão que é aquela que não colabora. Essa aqui colabora, então vou eliminar. Quando usamos sempre combustíveis com aditivos. Olha, o combustível aditivado, ele pode representar uma melhoria para o funcionamento do veículo. Há controvérsias, tá? Não vou entrar no mérito aqui não. Mas pelo menos é isso que a indústria de combustíveis prega, né? Usa o combustível aditivado que vai apresentar uma melhoria para o funcionamento e durabilidade dos componentes do seu veículo. Apesar das controvérsias, isso aqui não representa melhoria para o meio ambiente. Não representa. Então, essa é a resposta. E aqui ainda dá para usar o macete que eu sempre ensino, né? Tá vendo essa palavra sempre? Sempre é uma CB. O que é CB? Casca de banana. Eu ensino que quando cai uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance desta ser a resposta. Ou, nesse caso aqui, dessa ser errada, aliás, né? Essa é errada. E como a questão que é errada, aquela que não colabora, nós achamos. É ela a resposta. Letra D de dado. Meio ambiente é o tema dessa questão. Ela traz para a gente o seguinte: os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo... Bom, tem um veículo que transporta produtos perigosos. O que identifica esses produtos perigosos nesses veículos? É o adesivo com a logomarca da empresa? Absolutamente não, né? Até porque mesmo os veículos que transportam outros produtos que não são perigosos, pode ter ali adesivo com logomarca da empresa, isso não identifica produto perigoso, não. Pelo rótulo de risco, espera aí, vamos destacar isso aqui. E também pelo painel de segurança, com o número de risco e do produto, conforme classificação da ONU, Organização das Nações Unidas. Isso mesmo, isso tem uma classificação mundial, tá? É exatamente isso. O painel de segurança é aquela identificação retangular, é um adesivo ou uma plaquinha retangular. Eu acho que o tamanho aqui é 60 por 40, não tenho certeza. De cor laranja, fica atrás do caminhão, nas laterais e na frente. E o rótulo de risco é aquele que vem nesse formato aqui, ó. Tem cores diversas, o formato é sempre o mesmo, tem cores diversas, representações diversas. Ele é obrigatório também na traseira, laterais do veículo, só não é obrigatório na frente. Por que ele é obrigatório na traseira, laterais? Essas identificações, justamente para quem está se aproximando desse veículo perceber que ele está transportando produto perigoso, tomar mais cuidado, né? Essa é a resposta. Número de risco, sim. Marca da empresa, não. Todas assim estão corretas? Não. Professor, mas só fala que quando aparece o todas aí é 80% de chance dessa ser a resposta. 80% não é 100%, né? Então ajuda, mas não é sempre que vai dar certo, não. Então nesse caso aqui não é a resposta. A resposta é B de bola. E aqui ainda dá para usar a técnica do elefantinho, né? Quem estuda comigo aprende vários macetes. Qual que é a técnica do elefantinho? Quando você olha para as alternativas assim rapidamente, você percebe que uma delas se destaca porque ela é muito maior do que as outras. Olha, a letra A, a letra C, a letra D tem mais ou menos o mesmo tamanho e elas são curtinhas, ó.
enquanto a B é grandona, já deu 2 linhas aqui de resposta. Olha o elefantinho aí. Então a gente já achou aqui também, letra B de bola, a resposta dessa questão. Meio ambiente. A poluição do ar pelos veículos não é causada, a poluição do ar, hein? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O canister é um dispositivo que fica no sistema de alimentação do veículo, que cuida do combustível. Alimentação é o combustível do veículo, né? E ele serve para quê? Ele serve para absorver os vapores de combustível. Em vez de deixar esses vapores se dispersarem no ar, poluindo o ar, ele absorve e devolve esse combustível que estaria evaporando para dentro do sistema de alimentação para ser queimado. Então ele é ótimo porque ele ajuda a economizar combustível, né? Não deixa o combustível evaporar, e também porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar. Então a poluição do ar pelos veículos não é causada pela presença do canister, não é. Tá bom? E eu estou procurando aquela que não é, então certamente vai ser essa a resposta. A poluição do ar pelos veículos não é causada pelo constante atrito dos pneus com asfalto. O atrito dos pneus com asfalto gera uma fumacinha que sai ali. Quer ver isso? Dá uma cantada de pneu, por exemplo, pra você ver. Então dá uma freada com o pneu arrastando. Sai uma fumacinha ali, não sai borracha de pneu e mistura ali com ar e evapora. E aqui causa poluição do ar. A questão está querendo aquela que não causa. Essa aqui está fora. A poluição do ar pelos veículos não é causada pela evaporação de combustível no tanque. Poxa, se o combustível está evaporando, se dispersando no ar, ele está causando poluição. A questão está querendo aquela que não causa. Então, vou eliminar essa. Inclusive, a letra A explica a letra C, que eu falei que o canister não deixa o combustível evaporar. Aí, beleza. E ele não causa poluição. Mas a evaporação, caso o canister não esteja funcionando, ou caso o veículo não tenha canister, veículos mais antigos não têm, né? Aí, letra D. A poluição do ar pelos veículos não é causada por escapamentos com catalisador defeituoso. Olha, o catalisador é um conversor de gases tóxicos em gases não tóxicos, ou não nocivos, não perigosos para o meio ambiente. Se por escapamento com catalisador defeito. Se o catalisador está defeituoso, vai poluir o ar. Eu estou procurando daquela que não causa. Então, letra D está fora, letra A é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que caracteriza uma hemorragia externa? Hemorragia é perda de sangue. Está perdendo sangue devido ao corte, rompimento de uma veia, artéria ou vaso sanguíneo, né? Aqui é uma hemorragia externa. Existe hemorragia interna, que é aquela onde a gente não vê a lesão, só vê o sangramento às vezes, né? Sai pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, mas não vê a lesão, a origem da lesão, que é lá dentro do tórax, na barriga, algum lugar por dentro. E existe a hemorragia externa, que é aquela onde a gente vê de onde o sangue está saindo. Está vendo o corte ali, ok? Então, aqui é sangramento pelo nariz. Bom, o sangramento pelo nariz, ele pode indicar uma hemorragia interna. Pode indicar, porque você tem aí uma pancada na cabeça, alguma lesão interna, você pode estar colocando sangue pelo nariz. Pode, mas não é 100% garantido. Às vezes ela bateu mesmo no nariz ali em alguma coisa, e no que machucou o nariz, o sangue está saindo ali. Então, eu diria que essa aqui é uma meio certa. Coloquei um certo e cortei assim, foi mais ou menos. Na letra B diz, quando o sangue é originado de uma lesão visível. Sim, essa é a resposta. Na hemorragia externa, você está vendo a lesão. A pessoa cortou ali a mão, o braço, a perna, você está vendo o corte ali. Então, você sabe de onde está vindo o sangramento. Já na hemorragia interna, que seria isso aqui, ó, lesão não visível, essa aqui é a hemorragia interna, você não consegue ver a origem do sangramento. Uma costela quebrou, perfurou alguma coisa lá, então o sangramento é lá dentro, você até vê o sangue saindo pela boca, pelo nariz, mas não consegue identificar ou ver, né? Identificar às vezes até você consegue, mas não consegue ver a origem do sangramento.
Então, quando você não vê a origem do sangramento, ou onde está a lesão, é hemorragia interna. Quando você vê, sangue originário de uma lesão visível, você está vendo, aí é externa. Externa. Então, essa aqui que estava meio certa, eu vou eliminar ela. Convulsões não tem nada a ver com isso aqui. A resposta é B de bola. Questão aí sobre mecânica. Não é causa para a ocorrência de princípio de incêndio em veículo automotor. Bom, pode acontecer um princípio de incêndio num veículo automotor. Isso tem algumas causas. O que poderia levar um veículo a ter um princípio de incêndio? Que causas? Só que a questão não quer saber quais são as causas, quer saber qual que não é. Então eu vou ter aqui 3 que são e uma que não é. E é essa que não é que eu estou procurando. Erro ou falha humana pode causar princípio de incêndio? Sim. A manutenção periódica do veículo e dos seus componentes pode causar princípio de incêndio? É causa de princípio de incêndio? Não. Claro que não. Eu estou fazendo manutenção. Periódica quer dizer, de período em período ali eu vou lá e faço uma manutenção, tanto no veículo quanto nos componentes dele. Será que eu fazer manutenção de tempo em tempo no veículo e nos componentes dele vai causar princípio de incêndio? Claro que não. Então achei qual que não é. É a letra B, tá? A negligência de condutores e proprietários, tanto o dono do veículo quanto quem conduz esse veículo. Se for negligente quanto à manutenção, negligência é ignorar. Está vendo que o veículo precisa de passar por uma revisão, uma manutenção e não faz. Isso é causa de incêndio, que pode causar um incêndio. Dentre outros problemas, né? Mas aqui é um deles. Consertos ou instalações mal realizados. Claro, isso é uma causa que pode gerar um princípio de incêndio. A única que não é mesmo é a letra B de bola, questão relativamente fácil, né? Mais uma de mecânica gigantesca essa questão. Quando acontece de aparecer uma questão muito grande assim, eu costumo pedir para fazer o famoso Chico picadinho. Vai picando ela aos pedaços para você encontrar qual que é a chave da pergunta. Costumo, na maioria das vezes, nem ser pergunta. Às vezes é só um lenga-lenga, uma história, alguma coisa que o Detran está contando ali para depois fazer a pergunta. Quer ver? Vamos ver. Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento das suas partes internas. Até aqui, ele não perguntou nada, ele está só afirmando. Já fiz o primeiro Chico picadinho, ó. Começou aqui e parou aqui. Ele está só afirmando, ó, uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento de suas partes internas. Ele afirmou, ele está dizendo que sim, o motor funciona e esquenta, isso é verdade. Mas existem peças cuja finalidade é atenuar esse aquecimento. Mais uma vez, ele não perguntou nada, ele está afirmando. Ó, então começou o segundo Chico picadinho, começou aqui, parou aqui. Segundo o Chico picadinho, ele não perguntou nada ainda, ele está afirmando. Existem peças, esse atenuar aqui ó, é ajuda, tá? Diminui. Ajuda a diminuir esse aquecimento. Agora ele vai mandar a pergunta, quer ver? Ó? Com o motor frio, essa peça permanece fechada. Mais uma vez ele não perguntou nada, ele está só afirmando. Estamos falando de qual peça, hein? Então vamos lá. O que ajuda a atenuar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Não pode esquecer, porque isso aqui cai em todas as provas que eu vejo. Quem ajuda a controlar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento. Toda vez que fala sistema, um sistema tem várias peças, vários componentes, várias peças. E aqui ele está falando, a pergunta está falando de uma só. Que peça é essa? Ele está fazendo referência a uma peça desse sistema. O sistema de arrefecimento tem radiador, ventilador, mangueiras, bomba d'água, tem um monte de dispositivo. Tem válvula termostática.
Todas que eu falei tem aqui, ó. Ventilador é a ventoinha, válvula termostática falei aqui agora, radiador está aqui, bomba d'água está aqui, todas que eu falei estão aqui. Então aqui tem várias peças que compõem o sistema de arrefecimento. Mas o Detran aqui deu uma dica, ó, com o motor frio, essa peça permanece fechada. Ah, meu amigo. Peça, componente, dispositivo que fecha e abre, essa bacana aqui, ó, válvula. Vou até puxar aqui, ó. Eu quero que você anote, porque isso é um macete, tá? Toda válvula, aqui está falando a válvula que controla a passagem de água no sistema de arrefecimento. Mas tem válvula para um monte de fluido, todo tipo de fluido, seja ele líquido ou gasoso, e às vezes até pastoso também, tá mais líquido ou gasoso. Ele precisa de uma válvula para controlar ali a pressão e a circulação desse fluido. Toda válvula, todo fluido, ele precisa dessa válvula. Então, a válvula é um dispositivo que serve para permitir ou não a passagem desse fluido. Se a válvula está fechada, o fluido não circula. Se a válvula está aberta, o fluido circula. Pensa comigo, o motor está frio. Se ele está frio, não precisa de circular água para poder refrigerar o motor. Precisa? Não precisa. Por isso que a válvula fica fechada. Qualquer questão que trouxer esse lance, peça que fica fechada ou aberta, pode saber que é válvula. Nesse caso aqui é a válvula termostática, porque é de térmica, temperatura, porque ela abre e fecha conforme a temperatura da água. Então, a água que está vindo do motor está fria, a válvula termostática percebe e fica fechada. Opa, se o motor está frio, não precisa da água circular, deixa ela paradinha aí. Quando o motor aquecer, começar a querer passar dos 90 graus, que é a temperatura adequada de funcionamento dele, aí a válvula percebe que essa água está muito quente, aí já não está mais fria, né? Ela está quente. E o que a válvula faz? Abre e deixa a água circular no sistema. Dei uma mini aula para você aqui agora sobre sistema de arrefecimento, hein? Resposta letra B de bola. Mais uma de mecânica aí. Esse componente dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Bom, o Detran aqui está afirmando, ó, esse componente, que componente? Não sabe, né? Dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Que componente que dura aproximadamente 10 mil quilômetros, hein? Tem vários, né? Quando eu vou lá fazer revisão no carro, eles pedem para trocar o filtro de óleo, o filtro de ar, o filtro de combustível, tem vários componentes ali, e que é feito a cada 10 mil quilômetros, em média, né? Mas quem trafega em vias empoeiradas deve trocá-lo com maior frequência. Estamos nos referindo à bateria, ao fluido de freio, ao filtro de ar ou à paleta dos limpadores? Bom, primeiro que a paleta dos limpadores não dá para afirmar que dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Pode durar menos ou mais, dependendo do uso, né? O carro ficar no sol, tomar poeira também. Mas não tem nada, até porque paleta de limpador de para-brisa a gente não troca quando vai lá fazer revisão do veículo com 10 mil quilômetros. Então não é, não. O filtro de ar a gente troca quando vai fazer revisão. Então pode ser esse, que é a cada 10 mil quilômetros. O fluido de freio não troca quando vai fazer revisão. Troca o óleo do motor, mas o fluido de freio não. Então já eliminei. Bateria, muito menos. Bateria tem que durar pelo menos uns 2, 3 anos, no mínimo, né? Não dá para trocar a bateria a cada 10 mil quilômetros. Com certeza não é. A resposta aqui, ó, letra A, é o filtro de ar. Poeira, ó, poeira, filtro de ar. O filtro de ar serve para filtrar o ar, para esse ar chegar limpinho lá no sistema de injeção, misturar com o combustível para mandar lá para dentro do motor para queimar. Então, se a via é muito empoeirada, esse filtro de ar vai ficar todo sujão rapidamente e aí você tem que trocar em prazos menores. Não dá para esperar fazer 10 mil quilômetros não, tá? Questão sobre meio ambiente. É um gás incolor, sem cheiro e sem gosto. Olha que interessante. Se ele não tem cor, igual a fumaça tem cor, você consegue ver ela. Não é o caso. Esse gás aqui não tem cor. Você não consegue perceber visualmente. Ele não tem cheiro. E também não tem gosto. Você não sente ele na língua, no seu paladar. Ele é um gás totalmente imperceptível. Você não percebe que está tendo contato com esse gás. Ele é resultante da queima
incompleta de combustível. É um gás altamente perigoso, tóxico e leva à morte em poucos minutos, tá? Então vamos lá. Só para a gente entender isso aqui dentro de um contexto, um veículo, quando queima combustível, ele normalmente emite CO2. Esse C aqui é de carbono, esse O é de oxigênio. E esse 2 aqui significa que tem duas partes de oxigênio para uma parte de carbono. Esse duas partes de carbono dá o nome desse gás aqui de dióxido. De 2, dióxido de carbono, ou conhecido popularmente como gás carbônico. Só que quando a queima acontece de forma incompleta, o veículo emite esse gás aqui, ó, o CO. Ele não tem o 2. O que aconteceu aqui? Onde tinham duas partes de oxigênio para uma de carbono, agora só tem uma de oxigênio para uma de carbono. Então, ao invés de 2, vai chamar mono. Mono é de 1. Monóxido de carbono. Veja, tem menos oxigênio do que essa mistura aqui de cima. A de cima também é poluente, mas muito menos perigosa do que essa de baixo aqui. Menos oxigênio provoca asfixia, leva à morte. Então, um gás extremamente perigoso. Veja, ele é imperceptível. De onde mais que vem isso? Isso vem da queima de qualquer tipo de combustível, carvão, gás, inclusive o gás de cozinha que tem na sua casa, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se a queima está acontecendo de forma incompleta, baixa quantidade de oxigênio no resultado da queima desse gás, isso pode levar à morte quem está ali dentro. Por isso e cozinha é um lugar perigoso, no ambiente fechado, confinado, é a mesma coisa do veículo. Então não pode. Já vi caso de um casal, o veículo deu defeito, aí passou um caminhão baú vazio, vou levar esse veículo para vocês. Colocaram o veículo ali dentro do baú, e como não tinha lugar lá na cabine do caminhão, porque já estava o motorista e ajudante, esse casal entrou dentro do carro deles mesmo, o motorista fechou o baú. Como começou a esquentar muito lá dentro, qual foi a ideia deles? Vamos ligar o carro para o ar-condicionado funcionar. Só que ali esse veículo estava produzindo CO, monóxido de carbono. E como era um ambiente confinado, fechado, não tinha como ventilar, o casal veio a óbito. Só na hora que o motorista do caminhão parou, o caminhão que foi ver o tamanho do problema. Então, quando a queima acontece de forma incompleta, menos combustível nesse resultado da queima é chamado de monóxido. Olha, o di vem de 2, o mono é de 1, monóxido, é o CO, não tem o 2, é menos oxigênio e gás perigoso. Essa aqui é a resposta, tá? Questão sobre sinalização viária. A placa de regulamentação R16, essa bacaninha aqui, significa o quê? Largura máxima limitada, comprimento máximo permitido, comprimento máximo limitado ou largura máxima permitida. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que existem placas que têm o conceito de permitido e outros de limitado. Permitido ou limitado. Quando for permitido, é só pensar no contrário de permitido. O contrário de permitido é o quê? Proibido. E quem permite ou proíbe são as placas de regulamentação. Professor, ilimitado? Limitado são as placas de advertência. Toda vez que aparecer o termo limitado ou limitada, são placas amarelas, não essas placas no formato circular com borda vermelha. Não, são aquelas placas quadradas, colocadas na vertical assim, ó, e amarelas, fundo amarelo. Tá? Às vezes a simbologia é a mesma, mas elas são quadradas, colocadas na vertical e fundo amarelo. Aí essa sim, limitado. Lembra que o permitir ou proibir é função de placa de regulamentação, que são essas que têm um formato circular. Bom, agora que nós já sabemos que limitado é função de placa amarela, e essa aqui não é amarela, eu já vou eliminar essa e essa, porque eu sei que não é limitado, é permitido. Então a gente elimina a letra A e elimina a letra C. E aí eu fiquei na dúvida agora, é comprimento máximo permitido ou é largura máxima permitida? Aqui é largura, tá? Quando for comprimento, vai vir o caminhãozinho aqui. Deixa eu tentar desenhar um caminhãozinho aqui rapidinho. A roda da frente, que é o para-brisa dele, né? E aqui a parte de trás do caminhão, roda de trás. E debaixo do caminhão vai vir aqui essas setinhas que vocês estão vendo aqui, ó, pretinhas, com
essa medida. No caso, 3 metros, 10 metros, a medida que for. Óbvio que o comprimento de caminhão não vai ser 3 metros nunca, né? Vamos colocar aqui 15 metros, por exemplo. Tá? Então, quando for comprimento, vem o carrinho desenhado. Quando não vier o carrinho desenhado, é largura. Então, nesse caso aqui, largura máxima permitida. Anota aí. Sinalização viária é dispositivo de reflexão e refração da luz. Quer dizer, reflete a luz bate ali, ele reflete. Utilizado na sinalização de vias e também em veículos. Vocês já viram isso, não já? Às vezes estão andando uma rodovia à noite, o farol bate naqueles refletivos luminosos que tem nas margens da pista, no meio da pista. Aqueles refletivos ali, é isso que ele está falando, é dispositivo de reflexão e refração da luz. Os automóveis também, os veículos também têm isso. Um veículo pode estar lá desligado, estacionado. Você bateu o farol na traseira dele, parece que está com a lanterna traseira acesa, não é? É por causa desses dispositivos de reflexão e refração da luz. Tá? Como é que é o nome disso, hein? Catadióptrico, registrador de velocidade de tempo, indicadores luminosos de mudança de direção ou dispositivo para controle de luzes. Bom, o registrador de velocidade de tempo absolutamente não é. Isso aqui é o cronotacógrafo, né, que o pessoal conhece muito como tacógrafo. Não tem nada a ver com reflexão de luz. Indicador luminoso de mudança de direção é a seta. Não é o caso. A seta ela tem a luz dela mesma, ela não só reflete a luz. Dispositivo para controle de luzes não é de controle, é para refletir a luz que bate nele ali. A resposta é essa aqui, ó, catadióptrico. Professor, mas que nome miserável de difícil de guardar, hein? Pois é, ele é muito conhecido popularmente como olho de gato. Olha o zóio de gato aí, mineiro fala zóio de gato. Olho de gato. Olho de gato é o catadióptrico. Esse é o nome técnico correto desses dispositivos de refração e reflexão da luz, que são utilizados tanto na sinalização de vias quanto na sinalização de veículos.